Nos últimos meses, os fundos de tijolo têm subido bastante e muitas pessoas acreditam que já tenham perdido a oportunidade de comprar. Ainda mais agora com a diminuição da taxa Selic, a tendência é que os fundos de tijolo continuem subindo cada vez mais. Porém, ainda existem algumas oportunidades no mercado que você não pode perder e hoje eu trouxe elas para você. São 3 fundos imobiliários que ainda estão muito descontados em relação ao valor patrimonial e que ainda existe a chance de você ganhar muito com a valorização investindo em bons fundos. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota. E bom, vamos começar analisando esses 3 fundos imobiliários. O primeiro que eu vou analisar é o BLMG11. Lembrando que esse vídeo é apenas uma análise bem breve e geral. É mais uma dica para vocês de fundos que vocês podem estar estudando, analisando e entendendo. E se for de acordo com a sua estratégia, se você gostar, você pode investir ou não. Que é mais uma ideia para você ter de qual fundo você pode analisar para investir e tudo mais, para entender se eles encaixam na estratégia de vocês ou não. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou até mesmo venda. Então vamos lá. BLMG11, o Blue Macau Logística, um fundo de logística bem pequenininho. É um fundo bem recente, lá de 2021. Está custando atualmente R$ 67,87. Já atingiu uma mínima de 60 e uma máxima de 89 e um dividend yield de 13%. Para um fundo de tijolo, relativamente alto esse dividend yield. Uma desvalorização de 10,67%. Seu preço justo está em R$ 87,38. Então assim, quando a gente olha o PVP, tá com 0,78. Então um fundo aí com cerca de 22% de desconto. O patrimônio dele tá em 300 milhões, então relativamente pequeno, como eu comentei com vocês. E o número de cotistas, 3 mil cotistas. Uma liquidez média diária de 500 mil. O seu último rendimento foi de 71 centavos e vem pagando esse valor já há alguns meses, desde março lá. Chegando aqui no relatório, a gente vai passar pelas informações mais importantes, depois vocês leiam e estudam completinho, tudo certinho, do jeito que eu faço nos outros vídeos aqui no canal. Taxa de administração 0,95% do patrimônio líquido e a taxa de performance 20% que excedeu o benchmark, né? Tem 6% aí corrigido ao IPCA. Taxa de administração relativamente um pouquinho alta, mas ainda aceitável, e aquela taxa de performance que todos os fundos têm, né? Vantagem desse fundo: não tem vacância física, 100% de ocupação, e a duração dos contratos média 6,4 anos, então relativamente longa. Valor dos ativos de 1 bilhão, mas você vai entender que o patrimônio está abaixo por causa de uma alavancagem que ele tem, eu vou comentar lá embaixo com vocês. Aqui está a alocação dos investimentos, então o fundo tem aí de ativo 1 bilhão e 71 mil, porém em passivo ele tem cerca de 680 milhões. Isso porque alguns imóveis que ele possui são todos feitos na base de alavancagem e emissões de CRI. E esse valor de emissão de CRI chega a um valor incrível, 683 milhões. É um valor muito alto, praticamente todos focados no IPCA, e o custo médio é um IPCA mais 6%. E essa duração média desses CRIs são de 4,9 anos. Então essa alavancagem é extremamente alta. Para quem já não gosta de alavancagem, como sou igual eu, acaba ficando de fora do fundo. Mas para quem gosta de correr mais risco e talvez apostar para o futuro, vale a pena analisar esse fundo. Então uma alavancagem bem grandinha, que mostra um pouquinho, são 4 imóveis localizados em Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Os inquilinos, a grande maioria são do e-commerce, então é da Fit, a Via Varejo e Mercado Livre. A gente também tem a Toyota e também tem um driver secundário de e-commerce. Os contratos, na maioria, são atípicos. O vencimento para esse ano a gente não tem nenhum, a maioria para 2024 e para o ano que vem. E aqui mostra os imóveis do fundo. São imóveis relativamente bonitinhos. Tem o Log SBC, que é bem novinho. Extrema também bem novinho. São imóveis relativamente novos, então achei bem interessante. O grande problema desse fundo é a questão da alavancagem, que pode deixar muita gente de fora, que se passa por algum problema de alguns desses... São devedores muito bons. Via Varejo, até que é excelente. É varejo, mas é boa. Toyota, Mercado Livre, muito forte. Da Fit também, parte de calçados ali, é bem forte. Então, mas se acaba dando problema, essa alavancagem pode estar impactando o fundo negativamente. Então, analisem e estudem direitinho para ver se vai de acordo com a sua estratégia ou não. O próximo fundo é o BR Off, da BRPR Corporate. Fundo relativamente novo também, iniciou suas atividades aí lá em abril. E é um fundo focado aí basicamente em lajes corporativas, né, escritórios e tudo mais. O fundo custa atualmente R$ 69,44. Só as mínimas estão em 56 e a máxima em 70. Dividend yield de 2%. Isso porque o fundo começou a pagar rendimentos por agora. Eu vou explicar para vocês direitinho. Valorização de 9%. Seu valor justo está em R$ 106 e o fundo custando 69. Então assim, um desconto bem grande. Um PVP de 0,66, desconto gigantesco. Patrimônio do fundo 1,2 bi, então é um fundo que já iniciou aí bilionário. 6 milhões em caixa, 7 mil cotistas praticamente, é um fundo muito novo. Liquidez média diária de 1 milhão. Último rendimento anunciado aí,
0,71 centavos. Então o fundo começou a pagar rendimentos aí em maio, por isso que o dividend yield dele é bem baixo, que o fundo iniciou agora. Então, fundo novo, tome muito cuidado, analisem direitinho, porque a gente não sabe como que a gestora vai tomar as atitudes, então sempre com muita cautela em fundo novo, porém pode ser sim uma grande oportunidade. Aqui o relatório do fundo, prazo médio dos contratos, cerca de 7 anos, vacância física, cerca de 5%, uma vacância relativamente muito baixa para um setor de lajes corporativas. Laje corporativa atualmente a gente tem, a maioria dos fundos aí de maiores e tudo mais, uma vacância aí acima de 10%, a grande maioria, então 5% muito baixo. Número de imóveis, 2 imóveis, esse é um ponto negativo, é um fundo que tem bem menos imóveis, isso acaba trazendo um risco maior. Alguns outros pontos positivos, o fundo aí tem uma taxa de consultoria de 0,9 e uma taxa de administração de 0,15 e não tem taxa de performance, olha que perfeito, esse aqui é excelente. Lembrando que a gente está direto nas informações mais gerais e importantes do fundo, algumas informações específicas vou deixar para vocês estudarem, analisarem direitinho, igual eu faço nos outros vídeos do canal. E se você está gostando, se inscreve aí. Então vamos lá. Portfólio, como eu falei, são 2 imóveis somente, um tem 100% de ocupação, que está lá em Minas, e o outro 94% de ocupação, que está lá no Rio de Janeiro. E essa ocupação está relativamente alta para imóvel comercial no Rio de Janeiro. Os imóveis comerciais de escritórios e tudo mais no Rio de Janeiro tem sofrido bastante, então ponto fora da curva aqui. Alocação por indexador, praticamente toda no IGPM. A maior receita líquida vem do passeio corporato, porque ele é bem maior, 82 mil metros quadrados da BL. A alocação por segmento, serviços financeiros vem a maior parte, seguido da mineração. E aqui está a alocação por inquilino. O principal, que 40% é a Caixa, seguida da Stone e da Vale. Então, grande parte, aí, mais de 50% da receita vem de 3 empresas muito grandes, isso já traz uma segurança maior. E aqui mostra os 2 imóveis, o Passeio Corporate, bem bonitinho, bem grande na verdade também, que mostra algumas informações importantes para quem mora no Rio de Janeiro, vai saber. E aqui o edifício Águas Claras. Então muito interessante esse fundo aí, mostra assim que a gente pode sim ter fundos aí de laje corporativo com uma baixa vacância. Para o futuro pode ser que traga grandes coisas pra gente. Então se vocês curtiram, analisem mais, entendam mais, vão mais a fundo de entender esse fundo. E o último fundo é o SARI 11, já é um fundo bem mais famoso e muita gente já conhece ele. Fundo aí do Santander de renda, então ele é meio híbrido, vamos dizer assim, tem um pouquinho de laje, tem um pouco de galpão logístico. Está custando atualmente R$ 57,35, já chegou tá trabalhando bem próximo das mínimas, né, de cerca de 55,27, máximas de 80, dividend yield de 12,91 e uma desvalorização de 17%. Seu valor justo está em 94,61, então bem descontado. Quando a gente olha o PVP, ó, 0,61, então vamos dizer assim, cerca de 39% de desconto, extremamente alto. Patrimonial, 800 milhões, é um fundo que já não é tão pequeno. Isso a gente vê no número de cotistas, 43 mil. Liquidez média diária, 1,4, muito boa liquidez. E aí o último rendimento 59 centavos e o próximo 50. Então assim, o fundo vem diminuindo, a gente teria que fazer uma análise mais completa para entender do que está acontecendo. Se vocês quiserem, eu posso trazer o SARI 11, deixa aí embaixo uma análise completinha, olhando a DRE, olhando tudo certinho. E aqui o relatório do fundo, peço até desculpa se a minha câmera ficar em cima de alguma informação, é porque eles mandam em formato de slide, então fica um pouco diferente. Mas taxa de administração em 1,25, não tem taxa de performance, mas meio alta essa taxa de administração. Ele possui 4 ativos, entre eles 2 são de galpão logístico e 2 são de lajes corporativos. O que representa a maior parte da receita é o WT Morumbi, os outros são bem menores. A receita por inquilina, Brookfield Group é um dos maiores, seguida Unilever e WeWork, então são empresas relativamente grandes. Histórico de vacância, nas lajes são de 88,7 e nos galpões logísticos atualmente não tem vacância. Os indexadores, grande maioria no IGPM, seguido do IPCA. Vencimento dos contratos, para esse ano são 6%, e ficar um pouquinho de olho que ano que vem são maiores, cerca de 16%. Revisional também, muito grande para esse ano, cerca de 50%. Aqui, um fato muito importante também é a questão de algumas obrigações que o fundo tem a pagar e a alavancagem. O fundo tem 308 milhões em alavancagem do CRI-WT e cerca de 29 milhões aí de obrigações a pagar. Mas isso traz um pouco de tranquilidade por enquanto, que a gente tem 70 milhões em caixa, então, mas tem que ficar de olho nessa alavancagem também. Outro fundo de alavancagem muito grande. E aí mostra, pessoal, um fato que eu quero comentar com vocês, que é fundos que possuem alavancagem, eles vão possuir um desconto maior em relação ao patrimonial. Isso é óbvio, acredito que para muitas pessoas, mas é válido comentar que
Quando a gente tá falando de alavancagem, a gente tá envolvendo mais risco. 308 milhões de alavancagem, você tem que pagar uns juros todo mês, caso alguma empresa saia e você não tenha como continuar pagando aqueles juros. Vira uma bola de neve muito grande, por isso que eu julgo. Fundos que têm alavancagem, por ter maior risco, vão estar custando mais baratos. Então, cabe a você ter estômago para aguentar isso ou não, ou até mesmo fazer uma análise mais completa. E lembrando que a alavancagem não é sinônimo de algo ruim. Quando feita de uma maneira correta, alinhadinha com os contratos, tudo mais, é muito válida e pode ajudar o fundo a crescer bastante. Então sempre analisar direitinho as alavancagens para entender um pouco mais. Aqui o portfólio, então aqui a gente tem lá o São Paulo Office, que é o WT Morumbi e o Work Bela Sintra. São localizações relativamente boas em São Paulo. Aqui os imóveis, o WT Morumbi é bem mais novo, o Work Bela Sintra já é mais simples um pouco. E aqui o logístico, né? A gente tem lá em Santo André e Barueri, regiões ali em volta de São Paulo, muito importantes também, bem próximos ali. E aqui são os dois galpões, né? Os de Santo André, cerca de 38 mil metros quadrados. A gente vê que é um pouco mais antigo, mas ali em São Paulo, esses imóveis ali dentro vão ter, são mais antigos mesmo. E o outro é o Barueri, também relativamente pequeno. Então assim, é um fundo que possui poucos imóveis, tem uma grande alavancagem, então tem que ficar de olho, entender um pouco mais, fazer uma análise mais completa para entender se de fato vale a pena ou não investir. De maneira geral é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas aí. Estudem a fundo cada um dos fundos antes de investir, tenham uma base, vejam vídeos, porque assim, 2 dos fundos que eu apresentei aqui vão ter uma alavancagem maior, por isso que eles vão ter um maior desconto. Então assim, se você quer mais desconto, infelizmente você vai ter que partir para essa parte de fundos que tem mais alavancagem ou algum outro problema. Porém, ainda é muito válida a análise. Estudar esses fundos, por mais que você não vá investir, você acaba aprendendo muita coisa. Eu fiz alguns cursos para entender de ações e tudo mais, de fundos imobiliários, mas o que de fato me trouxe assim muito aprendizado foi pegar e estudar direitinho os relatórios para entender de fato o que acontece nesses fundos, qual que é a diferença, por que tem aqui esse que está mais descontado, esse não, por que paga mais, por que começou a dar problema. Isso tudo é muito importante, então acho muito válido o estudo de vocês aí. E eu sempre vou estar trazendo aí fundos que às vezes nem precisam de tanto estudo, por exemplo, um HGLG da vida. Você olha, você rapidinho, você consegue entender as coisas. E fundos que precisam de mais estudo, como SARA e tudo mais. Mas isso é para vocês crescerem e evoluírem também. Para não ficar sempre seguindo recomendações, pessoal. Não sigam recomendações. Ah, um influencer postou ali, não, 3 fundos aí com grande dividend yield. Então vai estudar por que aquele dividend yield está alto. Mesma coisa que estuda por que aquele fundo está extremamente descontado. Entendam um pouquinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Tamo junto, até a próxima e falou!